E aí, pessoal? Estão conseguindo ver agora? Apareceu alguma coisa agora? Reiniciei aqui, dá uma olhada, gente, se vocês conseguem acessar. Estão me vendo? Tá, mas eu tô aparecendo. E o áudio? Estão me escutando? Vou tentar de novo colocar no slide, tá bom? Tá, vou tentar passar para o slide. Vamos ver se vocês conseguem agora. Não consigo passar para os slides. Mas vocês conseguem me ver e me ouvir, certo? Conseguem? Estão vendo agora? Conseguem ver alguma coisa? Ver os slides? Alguém pode me falar? Conseguem ver os slides? Tentando começar, gente. A hora que eu coloco no slide eu não consigo vê-los. Saber se vocês estão vendo o slide ou não. Conseguem? Então, beleza. Vamos ter que... não estou conseguindo reproduzir os slides aqui para vocês. Estou tentando aqui, não consigo. Consigo compartilhar a tela dos slides com vocês. Vou colocar nos slides para mim, pelo menos, para mim conseguir dar aula para vocês. Vocês só me confirmam se vocês conseguem me ouvir e ver, então. Tudo bem? E aí, coloquei nos slides. Vocês conseguem pelo menos me ouvir e me ver? Que aí eu vou dando a aula só no Google mesmo para vocês. Mas aparece a minha imagem? Vocês conseguem me ver pelo menos? Ou agora não vê nada? Conseguem me ouvir? Não? Então, beleza. Vocês estão me vendo, só não estão vendo os slides, é isso? Porque daí a gente dá continuidade e mesmo assim eu vou pelo menos passar o conteúdo para vocês, então. Depois eu mando os slides. Deixa eu ver se eu consigo mandar os slides para vocês no PDF. Espera aí.
Só um minutinho. Vou tentar salvar aqui para vocês. Vou tentar mandar aqui para vocês pelo PDF. Vocês me digam se vocês conseguem abrir aí. Mandei, gente. Mandei um PDF para vocês com os slides. Vejam se vocês conseguem abrir. E aí a gente vai só no áudio aqui, vocês vão acompanhando pelo PDF. Conseguem? Tudo bem? Receberam por PDF o arquivo? Então tá. Vou começar sem os slides, só com os títulos e as definições para vocês, tá bom? E vocês vão acompanhando por aí, pelo áudio mesmo, tudo bem? O que a gente vai ver hoje, gente? Nós vamos falar um pouquinho sobre os materiais básicos de construção civil. A gente vem falando, a gente vai ter a disciplina de desenho, mas a gente está falando bastante sobre construções, tá? O que é o material de construção? O que são materiais de construção? A gente define material de construção como todo e qualquer material utilizado na construção de uma edificação, considerando todas as fases de uma execução de obra. Lembra que a gente viu na aula anterior as fases da execução de uma obra, que elas iam desde a execução, elas iam dos estudos preliminares, passavam para a execução. O que era a execução? Eram as etapas de fundação, de baldrames, de paredes, de cobertura, pintura, entre outros. Até a fase de acabamento, que eram as instalações elétricas, as instalações hidráulicas, os equipamentos, entre outros. Tá? Então, o que é o material de construção? Vamos repetir. Material de construção, todo e qualquer material utilizado na construção de uma edificação, considerando-se todas as fases de execução dessa obra e de acabamento dessa obra. Tá? Para que a gente tem que estudar esses materiais de construção? A gente tem que conhecer os produtos para cada caso, para cada tipo de construção e a sua utilização, certo? É interessante a gente entender para que serve cada material, qual o melhor material recomendado para cada tipo de obra. Vamos dar um exemplo, por exemplo, se vocês tivessem uma construção que o cara aplicasse lá todos os pisos de maneira errada, tá? Não fizessem a aplicação, a argamassa correta, na espessura correta. Imagina o trabalho que daria, o retrabalho que a gente teria, o desperdício de material que a gente teria para fazer toda essa aplicação de novo. Quem aí nunca viu um piso soltando, quando vocês pisam num ambiente e o piso parece que está oco, quando a cerâmica está soltando? Vocês já viram isso? Conseguem lembrar disso? É quando o material está mal utilizado, tá? Ele foi aplicado de uma maneira errada e aí o piso começa a soltar. Tá? Isso é um exemplo, por exemplo, de por que a gente tem que estudar os materiais de construção. Tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Só me dá um ok aqui. Me manda aqui pelo WhatsApp, por favor. Porque eu não consigo visualizá-los daí no Face. Deixa eu soltar aqui. Conseguindo, gente? Estão conseguindo escutar?
Alguém pode me dar um feedback? Ok? Então tá, vou voltar lá para a disciplina. Então vamos lá. Para que a gente estuda materiais de construção? Um dos motivos, porque para que esse material não seja aplicado de maneira errada, certo? Por que mais que a gente também estuda materiais de construção? A gente tem que pensar muito, a gente tem que entender um pouquinho, quando a gente adquire um material, a qualidade do material vai determinar a qualidade do serviço. Tá? Alguém aqui já viu aquelas construções que o cara compra aquelas lajotas todas desiguais, na hora dele assentar o piso, essa parede fica toda irregular, e ele tem que usar o dobro, por exemplo, de massa para poder regularizar depois essa construção. Quem aqui já não viu uma parede totalmente torta, né? Aquelas paredes que ficam todas desniveladas, as lajotas, antes de rebocar a parede, você vê as lajotas estão todas irregulares. Então a gente tem que prestar muita atenção na qualidade do material que a gente está adquirindo, tá? E ele vai determinar muito a qualidade do serviço que vai ser feito. Tá? Para isso que a gente também estuda materiais de construção. O que mais? Qual a outra razão? A gente tem que entender um pouquinho as características do material e aprender sempre a manusear eles de forma adequada. Tá? Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, um cara fazendo um conserto de uma rede elétrica sem nenhum EPI, sem nenhum equipamento de proteção individual, gente. Lá na ilustração dos slides, vocês vão ver depois, o cara totalmente descalço em cima de um poste, arrumando uma fiação. Isso é absurdo. Tá? E é o que acontece, é o que a gente costuma ver. Aí quando a pessoa não entende as características do material que ele está manuseando, e aí vai manusear de forma inadequada. Tá? É onde acontecem a maioria dos acidentes. Tá? Por isso que a gente fala que a gente tem que entender, tem que estudar o material para saber manusear ele de forma correta, certo? Para que a gente estuda esses materiais? Uma obra, gente, quando a gente dimensiona e planeja uma obra de construção, a gente quer uma obra econômica. Tá? A gente quer uma obra, gastar o valor correto nessa obra e ter o mínimo possível de desperdício. A gente tenta sempre evitar o desperdício nessa construção civil. Tá? O que acontece na maioria dos casos? No Brasil, a gente estudos estimam que o desperdício nas obras de construção civil aqui no Brasil variam de 15% a 30%. Você já pensou você ter 15% a 30% de resto de material de construção na sua obra? Quanto dinheiro você não está perdendo? Tá? Então é para isso que a gente estuda os materiais, você sabendo exatamente a rentabilidade desse produto, o correto dimensionamento desse produto, você não vai comprar em excesso. Tá? Claro que determinados pisos a gente sempre compra uma porcentagem a mais. Você lembra quando a gente fala assim em construção, se você está comprando um piso para sua cozinha, provavelmente esse piso pode vir a sair de linha no mercado, tá? Daqui 5 anos, 10 anos. Então, nesses casos, a gente até recomenda, principalmente se for um piso específico, uma novidade de mercado, a gente sempre orienta nossos clientes que a gente compre ali 10% a mais de piso. Se der um problema de encanamento, se você tiver que quebrar um piso, fazer um reparo, depois você não vai encontrar esse piso. Tá? Então, algumas coisas a gente até compra mais, mas outras é desperdício. Tá? A gente recomenda isso em questões de piso, que é geralmente o material que a gente não encontra daqui 5 anos, daqui 10 anos, pode não existir mais esse piso, esse investimento que você comprou para sua casa ou para sua edificação. Tudo bem? Então, a gente viu aí 4 motivos básicos do porquê a gente comprar materiais de construção. Tá? Conhecimento desse produto, evitar a reaplicação desse produto, o desperdício de material para remendar um produto de péssima qualidade, tá? O manuseio desse material, aprender a manuseá-lo de forma correta e o desperdício do material na compra desse material. Tudo bem?
A gente vai ver também o que a gente leva em conta quando a gente define um material. Todo material de construção que a gente adquire, que a gente compra, a gente tem que entender um pouquinho a propriedade desse produto, a aplicabilidade dele e conhecer os seus principais aspectos, tá? E a gente fala nos aspectos referentes a, por exemplo, condições técnicas do produto. Será que esse produto que a gente está adquirindo é adequado para o uso a que ele vai se destinar? Tá? Nas questões de resistência, de trabalhabilidade, de durabilidade, de higiene, de segurança. A gente tem que entender um pouquinho para a gente conseguir adquirir um produto da forma correta, tá? O melhor produto possível para a nossa obra. Que outras condições a gente avalia? As condições econômicas, tá? Como que a gente reduz? Além do correto dimensionamento, né? Preservando aquela reserva técnica para manutenção, né? A gente tem também a correta aplicação e a correta manutenção, né? Tudo isso ajuda a reduzir da economia na sua obra. Então, a condição econômica é um dos aspectos que a gente leva em conta, tá? Quando a gente define um material. E a outra condição que a gente olha é a estética da nossa edificação. Ele tem uma aparência agradável, tem um conforto visual, tem cores agradáveis, compatíveis com o entorno. Quando a gente faz uma edificação, a questão estética ela é levada muito em consideração também. A gente tem que, embora a gente está falando aqui mais de construções rurais do que de edificações comerciais ou residenciais, mas isso tem que ser levado em conta sim. Principalmente se for grandes barracões, tá? A cor interfere sim. Tudo bem? E aí a gente vê também que a gente também tem que classificar. Como que a gente pode classificar os materiais de construção? Geralmente a gente classifica os materiais de construção quanto à origem e quanto à função, tá? São duas classificações que a gente dá para os materiais. Quando a gente fala na classificação dos materiais de construção quanto à origem, a gente tem três tipos de materiais. A gente tem aquele material que a gente chama de natural, que é o material bruto, tá? Existente na natureza. A gente fala da areia, da pedra, da madeira, tá? Todos os materiais existentes na natureza. A gente tem os materiais também artificiais, que são aqueles que precisam passar por processos para serem produzidos. Tá? O tijolo tem que passar pela queima, a telha, o aço, são produtos que têm que ser processados para a gente poder utilizar. Então, a gente chama de materiais artificiais. Tá? E a gente tem materiais de origem mista, quando a gente mescla produtos, um produto natural com um produto artificial. Tá? Por exemplo, quando a gente usa materiais mistos. Vamos falar aqui quando a gente fala de concreto armado e de argamassa. Tá? São produtos que são mesclados. Um produto natural com produtos artificiais. Tudo bem? Quanto à função, vamos classificar um pouquinho os materiais de construção quanto à função. O que a gente tem quanto à função desse material? A gente tem que se preocupar que sejam bons materiais na questão de proteção, na questão de materiais de proteção, materiais de vedação e materiais de função estrutural. O que a gente fala quando a gente se diz na função de ser um material de proteção? A gente está falando de aumentar a durabilidade da edificação. A gente está falando das tintas, da impermeabilização que a gente pode dar nesse barracão, nessa edificação. Tá? Com relação aos materiais de vedação, o material de vedação é aquele que isola, que fecha o ambiente, gente. Pode ser um drywall, pode ser vidros, tá? Pode ser a alvenaria, são materiais de vedação. Tá? E quando a gente fala de materiais de função estrutural, a gente está falando da madeira, do aço, do concreto armado, que aí eles geralmente são materiais que suportam cargas e esforços, tá? Então, por isso que a gente fala que ele tem uma função estrutural. Tudo bem até aqui? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar só pelo áudio, gente? Tudo bem até aqui? Alguém pode me dar um novo feedback? Está acabando já.
Pessoal, estão conseguindo escutar? Posso concluir os slides? Me dá um ok aqui no grupo. Ok, beleza. Então vamos lá, vou concluir. Vimos aqui a classificação dos materiais de construção. Falamos da questão dos materiais quanto à origem e quanto à função, certo? E por último, só para a gente entender um pouquinho mais sobre materiais de construção, a gente tem que estar muito atento também às propriedades gerais desse material, tá? Quando a gente fala em propriedades gerais, a gente está falando um pouquinho de massa, de peso, de volume, densidade, porosidade do material, dureza, plasticidade, desgaste, elasticidade, tá? Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa no correto material de construção. Tem também os esforços mecânicos, né? Aquelas propriedades de esforços mecânicos que todo material de construção passa. Ele pode estar sofrendo tração, compressão, cisalhamento, flexão. Tá? O que é tração? Quando o material estica, tá? É a força, forças puxam o material. Compressão, quando ele comprime o material. Cisalhamento, quando num peso o material trinca, tá? Ele pode ter a flexão também, tá? Ele pode curvar, o que mais? Ele pode ter a torção. Então, esses são esforços mecânicos que os materiais de construção estão sujeitos. E a gente tem que se atentar a isso, conforme o material que a gente está propondo para a edificação. Tudo bem? Conseguiram? Esse material estão nos slides. Eu vou passar para vocês os slides, depois vou pedir para o professor Júlio subir para vocês. No link do Google vocês vão conseguir baixar. Eu já mandei para vocês por PDF no WhatsApp. Tá? Vou ter que interromper a aula aqui, porque não consigo passar para vocês nenhum vídeo. Tá? Não consigo passar os vídeos para vocês que eu tinha para mostrar e nem a apresentação aqui no live. Então, vou mandar para vocês, já mandei em PDF no WhatsApp e vou mandar para vocês depois os outros materiais e um link de um vídeo no YouTube, porque vai ter uma atividade, vou explicar rapidinho para vocês aqui qual é a atividade. Nesse vídeo que vocês vão assistir, ele explica lá um mínimo de dimensionamento que a gente pode fazer para uma edificação, tá? Então, ele é bem explicativo. Ele desenha, ele calcula o metro linear da edificação. E com esse cálculo, a metragem linear da sua edificação, se você tem uma casa que mede 5 por 10, então você tem 5 mais 10, 15 metros de paredes lineares, você vai aprender a calcular com a altura a metragem quadrada e vai aprender a dimensionar o número de lajotas que você precisaria para estar levantando essas paredes. Tá? O vídeo é bem rapidinho, bem legal, bem simples. E a ideia é que vocês assistam esse vídeo e consigam montar para mim um cálculo de pelo menos 2 cômodos da casa de vocês. Vocês vão pegar aí um banheiro e um quarto, uma sala e um banheiro, uma cozinha, uma suíte, 2 cômodos de vocês. Vão desenhar para mim num papel sulfite, vão colocar as medidas de todas as paredes que vocês têm. E com o vídeo vocês vão ver lá como que vocês conseguem calcular o número de lajotas que vocês vão utilizar para levantar essas paredes e a metragem quadrada de piso que vocês vão precisar comprar para esses 2 cômodos. Tá? É uma brincadeirinha bem simples. Pelo vídeo vocês vão entender, é bem facinho. Quando eu passar o link para vocês assistam o vídeo e façam essa atividade. Pode ser com qualquer cômodo da casa de vocês, tá? Pode ser da residência de vocês, de um local de trabalho de vocês. Vocês é que vão escolher, tá? Mas é bem simplesinho, bem facinho. Tudo bem? Deu para entender aqui? Todo mundo me deu ok aqui por texto, porque eu não consigo dar presença para vocês se vocês não derem um oizinho aqui no texto.
Todo mundo já passou? Deixa eu ver. Tô com... Não consigo visualizar todo mundo aqui, gente. Consigo ver alguns de vocês. Tudo bem? Podemos encerrar então? O professor Renan deve estar aguardando para iniciar a aula de vocês. Acho que é 9 horas, né? Que começa a aula de vocês. Vou estar mandando para vocês, vou pedir para o professor Júlio subir. Até o fim da noite ele deve mandar todo esse material para vocês e esses links para vocês, tá? Peço desculpas, não consegui transmitir aqui para vocês, não tinha enviado para vocês porque eu queria fazer ao vivo aqui, mas eu não sei qual é o problema aqui do meu Face, eu não consigo disponibilizar para vocês os slides. Beleza? Boa noite, gente. Obrigada. Bom feriado para vocês. Só lembrando vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ver, vejam lá no Face da FATESC, a gente fez um trabalho bem legal. A gente imprimiu nas impressoras 3D da faculdade, e em parceria com a Lápis de Cor Papelaria, suportes para fazer máscaras para os profissionais de saúde, para doar. A gente fez uma doação hoje de manhã, que acho que é uma ação bem legal, repercute muito bem para a faculdade. É um projeto aí que a gente desenvolveu com os professores. Nós pegamos um projeto de um suportezinho, imprimimos na impressora 3D, e em parceria com os profissionais da saúde, a gente adquiriu acetatos e a gente conseguiu fazer aquelas máscaras de proteção para o pessoal trabalhar. E hoje a gente está doando, a gente doou para alguns dentistas, hoje a gente doou 30 unidades para a UBS do centro, para a secretária de saúde da prefeitura, para ela distribuir nos postos de saúde. Se vocês puderem, vou dar uma olhadinha lá, bem legal. Tá bom, gente? Obrigada pela participação de todos, um bom feriado para vocês, e até a semana que vem a gente resolve aqui o nosso problema de conexão, tá bom? Boa noite, vou encerrar aqui.